Eu sou a Ângela Andrade e hoje estou aqui para vos falar das diferenças entre limpar, arrumar, organizar e harmonizar o vosso lar. Quando falamos de limpeza, julgo que todos vocês a façam de acordo com as necessidades, de acordo com o número de pessoas que habitam no vosso lar, assim como também do tempo que dispõem para as mesmas. Devem ser frequentes e devem utilizar os produtos químicos que sejam de acordo com as superfícies que vão utilizar. E eu dou uma sugestão, por exemplo, a meio da semana poderem fazer uma limpeza dos toalhetes, usando os toalhetes. Já existem toalhetes no mercado para várias superfícies, desde os sanitários, ao chão, ao pó, aos móveis, aos azulejos, a superfícies variadas, desengordurantes. Existem a possibilidade de fazer uma limpeza menos profunda, com menos tempo, e depois deixar para outro dia, por exemplo, ao final da semana, uma limpeza mais profunda. Mas limpar, julgo que seja um tema que todos vocês dominam, que todos vocês percebem a necessidade e que saibam como fazer. Não me parece que seja algo que muita gente não saiba a diferença de limpar ou não limpar. Passando para a arrumação. A arrumação também é algo que penso que a maioria de nós faz, ou seja, nós limpamos e depois colocamos num determinado sítio aquele objeto, aquilo que pretendemos arrumar. Então cada item tem o seu espaço e está arrumado naquele espaço. Parece simples, não tem grande complicação e a maioria de nós faz isso, coloca naquele sítio aquele objeto. Organizar sim já leva um pensamento, já leva uma ação um pouco mais complicada e que nos leva algum tempo. Organizar um espaço não é apenas colocar dentro daquele espaço o objeto, não. Primeira sugestão é vocês pensarem por itens, separar os itens por categorias, separar as calças, das camisolas, dos camiseiros, das meias e por aí fora. Na cozinha, separar os talheres, dos tachos, dos copos, dos pratos, todos os objetos que nós temos na cozinha. Em todos os espaços, separar por item. Depois, destinar qual é o sítio onde vamos arrumá-los, não é? Colocá-los. Ao pensarmos nesse sítio, podemos pensar, por exemplo, se forem roupas que possam ser dobradas, esse espaço para o qual onde nós iremos colocar, devemos ter a preocupação de poder dobrar de forma a que os possamos colocar lado a lado. Isto no sentido, por exemplo, se ao abrirmos uma gaveta, conseguimos ver todos os itens que temos. Dá para fazer com meias colãs, com t-shirts, camisolas, vestidos, gravatas, lenços, todos os itens que a gente consiga dobrar e colocar lado a lado. Desta forma facilita-nos o tempo de encontrarmos aquilo que procuramos. Porque ao abrirmos, seja uma gaveta ou seja um móvel, ao abrirmos temos acesso visível logo de todos os itens que temos. Não os devemos empilhar. Muitos de nós temos a tendência de os empilhar e o que é que acontece? Depois não temos a certeza do que é que está lá no fundo. Então vamos mais tempo à procura daquilo que tentamos encontrar. Isso, podendo não o fazer, podendo evitar o empilhamento, devemos fazê-lo. Colocando os itens lado a lado, permite-nos então essa facilidade. Por exemplo, na cozinha também já existem imensos suportes no nosso mercado, um mercado acessível a muitos de nós, no qual nos facilita a acessibilidade aos objetos. Por exemplo, suportes para frigideiras, onde são colocados uns por cima dos outros, mas sem se tocarem, o que facilita, quando vamos buscar uma frigideira, não termos que deslocar todas as outras. Por exemplo, suportes para os talheres, podem ser na vertical ou na horizontal, ordenados todos direitinhos de acordo com os seus géneros. Suportes para cápsulas de café, para especiarias, para os panos de cozinha, entre outros que nós temos no mercado. Vocês podem procurar e vejam que já existem tantas opções que vos facilita de acordo com o vosso espaço.
A ordenação, por exemplo, de garrafas de vinho, também existem garrafeiras, sejam metálicas, sejam em madeira, sejam suportes que se possam pendurar nas paredes ou em cima de um armário, onde não seja tão acessível. Por exemplo, facilita-vos essa situação. Outra situação que eu queria mencionar é a não colocação de alimentos, bens alimentares, juntos de detergentes e produtos químicos. A separação dessas duas situações é muito importante. Não devemos contaminar os nossos alimentos com os produtos químicos que lhes estão próximos. Devemos ser capazes também de os organizar por itens e assim facilita-nos em muito a nossa procura. As despensas devem ser pensadas e organizadas no sentido de separar bem os itens alimentares dos utensílios que nós utilizamos para as limpezas, que muitas vezes estão no mesmo espaço. Deve haver uma separação física dessas mesmas situações. As garagens também são sítios onde as pessoas têm tendência a deixar restos de tintas e de detergentes e de químicos, e por vezes até juntam em situações de bens alimentares perto desses produtos. Devem ter muito bem definido quais são as áreas dos químicos e as áreas onde vão colocar os bens alimentares, sejam eles no interior ou no exterior da nossa casa, como por exemplo uma garagem. Em relação aos medicamentos, os medicamentos também é um tópico que muitas vezes as pessoas não sabem muito bem como fazer para os preservar e para não ocuparem tanto espaço, por exemplo. Ora, temos que ter atenção com os medicamentos que não devem estar nem perto de umidades, nem fontes de calor. Essa é a primeira situação. Depois, a segunda situação é arranjar, na minha opinião, claro, uma caixa bonita, não precisa de ser transparente, uma caixa bonita, na qual, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar em cada um dos medicamentos, retirá-los dentro da caixa original, colocá-los num sacos de plástico com os fechos reutilizáveis, que já existem em várias superfícies. Nós colocamos dentro de um saco de plástico cada medicamento dentro do seu saco de plástico, cortamos a parte da embalagem que fala da validade, podemos também retirar a bula, que é aquele papel que acompanha o medicamento, colocamos tudo no mesmo saco, fechamos o saco e ordenamos os sacos lado a lado nessa mesma caixa. Quando abrimos a caixa, temos acesso a todos os medicamentos que lá temos. Depois, o sítio onde o devemos colocar será numa sala. O mais indicado será numa sala, num espaço alto que não tenha acesso às crianças, que seja difícil acesso às crianças da casa. Se não tiverem crianças, podem deixá-la a caixa mais em baixo. Não deverá ser numa casa de banho por causa da umidade, nem numa cozinha também pelas mesmas condições. Só devemos ter à mão os medicamentos que são de toma diária. Esses podem estar mais à mão, mais visíveis. Todos os outros devem ser bem acondicionados e longe da nossa visão. Fica aqui uma dica muito importante. Em relação à harmonização, quando falamos de harmonização, quando eu falo de harmonização, estou a falar de uma ideologia chinesa que é o Feng Shui. Ora, para os chineses, nessa ideologia, harmonizar é muito mais do que estar organizado. É muito mais do que estar limpo e arrumado e organizado. É permitir que as energias positivas circulem por toda a casa. E para essa situação acontecer, eles têm vários pontos que praticam. De ideologia de Feng Shui. Uma delas é a nossa porta de entrada. A porta de entrada, que pode estar limpa e arrumada e até organizada, toda muito bonita, toda muito direitinha, pode não estar harmonizada no conceito da ideologia. Ou seja, o nosso número, para que todos nos encontrem facilmente, a porta tem que ter uma abertura completa, ou seja, não deve ter nada no interior que a bloqueie, por exemplo, tem que abrir na totalidade. Portas de entrada que tenham duas portas, devem ser utilizadas as duas e não apenas uma.
Agora deu-me aqui uma falha. Vamos lá ver se a gente consegue. Deixem-me consultar aqui, porque falhou aqui o meu raciocínio. Ora, e o que eu queria falar também é, por exemplo, a entrada da porta, sobre as plantas. Eles também têm algumas indicações de plantas que podemos ou não podemos colocar à entrada da porta, que vai fazer esse tal bloqueio das energias, e uma delas são os cactos. Os cactos não devem estar muito perto da porta de entrada. Se possível, devemos ter 2 vasos grandes, um de cada lado, com a mesma planta, mas tendo em atenção algumas das plantas que se podem usar e outras não. Por isso, agora não é o sítio para se falar dessa situação. Outro exemplo que eu vou falar é sobre a posição de controle. A posição de controle para a ideologia de Feng Shui é mencionada em 5 espaços diferentes da casa. Quando a pessoa ou pessoas que trazem o dinheiro para dentro de casa estão nestas 5 posições que eu vou falar, têm que estar em posição em que vejam a porta de entrada do espaço. Então as 5 posições são: ou quando estão deitadas na sua cama, têm que ver a porta do espaço do quarto. Quando estão na mesa das refeições, têm que ver a porta principal, se for a porta principal da casa ou a porta principal da sala, dependendo. Quando estão a cozinhar, também têm que ter acessibilidade à porta de entrada do espaço. Quando estão no sofá e na secretária de trabalho. São 5 situações em que os chineses mencionam no Feng Shui, em que a pessoa tem que ter a posição de controle. Essa posição de controle, como eu mencionei, é estar de forma a conseguir ver a porta de entrada, a conseguir perceber quem passa por ali, sem ser necessário de virar a cabeça ou outra posição qualquer, levantar, ou outra situação qualquer, dessa mesma posição onde estão. Quando não é possível mudar a disposição dos móveis de forma a conseguir ver essa entrada, ter essa acessibilidade à entrada, faz-se um jogo de espelhos. Coloca-se pequenos espelhos pela casa, procura-se as posições onde se podem colocar esses espelhos, ou peças espelhadas. Existem também jarras, por exemplo, peças espelhadas que permitem ver a pessoa quando passa por ali, ou o seu reflexo. Coloca-se em posições estratégicas de forma a que a pessoa, quando está, por exemplo, no quarto, consiga ver a porta de entrada através desse espelho ou dessa peça espelhada. Mas temos que ter em atenção que os espelhos são utilizados em várias situações, algumas não são possíveis de utilizar. Por isso, tem que se ter a noção, por exemplo, quando se está deitado, o espelho que se coloca não pode espelhar a cama quando a pessoa está deitada, mas tem que espelhar apenas a porta de entrada. Outra situação é as peças que são colocadas não podem fracionar a imagem. Por vezes existem esculturas, chamemos-lhe assim, que têm pedaços de espelho que refletem, só que esses pedaços de espelho também vão dividir a pessoa que vai passar por ali. Então isso também não é bom para a pessoa. Nesse sentido, tem que ser peças que permitam ver a entrada da pessoa no espaço, mas que não a fracione. Mesmo a utilização de espelhos de parede não devem ser colocados espelhos que façam essa fração, dividam a pessoa nem às fatias, nem aos quadrados, nem a formas circulares. Deve ser um espelho que permita refletir a imagem completa. Às vezes o mais difícil é na área da cozinha, porque achamos que colocar um espelho na zona do fogão de forma a conseguirmos, quando estamos a cozinhar, a ver a entrada, nem todas as pessoas aceitam bem essa situação. Mas contornando essa situação de achar que fica mal ou que não vai ser bem aceite pelos outros, muitas vezes é isso que nos condiciona, nós conseguimos perceber que será melhor para nós e então aplicamos.
E desta forma eu posso vos dizer que tenho um espelho circular no meu fogão, assim como também tenho uma tarja de um retângulo de 9 cm por baixo, ou junto à chama, onde está a chama do fogão, de forma a refletir a chama desse fogão. Nesse sentido já é outro propósito, não é da posição de controlo dessa tarja, mas o espelho circular é para eu ter a posição de controlo quando estou a cozinhar, vejo a porta de entrada da minha casa. Então tenho a posição de controlo nessa posição de estar a cozinhar. E deixo-vos aqui então estas indicações todas. Espero que este vídeo tenha sido útil, que vos traga assim uma iluminação do vosso espaço e que possam começar a arrumar e a organizar o vosso espaço e um dia, quem sabe, até tomarem algumas decisões sobre a harmonização do lar e da aplicação de técnicas de Feng Shui. Fico por aqui e até uma próxima.